Quero trazer para vocês uma apuração que está lá no meu blog, que desde ontem eu estou apurando, trazendo essas informações para montar esse quebra-cabeça, que é o seguinte: eu contei aqui na semana passada que tem uma briga, um racha ali, uma divisão dentro da família Bolsonaro para saber quem vai ser o protagonista nessas articulações, negociações de olho em palanques e até numa candidatura a vice em 2026. Então você tem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tem feito várias articulações, está sempre viajando, participando de muitos eventos políticos, e você tem principalmente Flávio Bolsonaro, senador, também fazendo essas articulações. Então, quando o ex-presidente Bolsonaro foi preso, já começou essa discussão de quem vai ser o porta-voz da família agora, porque o Eduardo Bolsonaro está fora, enrolado ali com as questões dele na justiça. Carlos Bolsonaro não tem essa habilidade, como os próprios bolsonaristas admitem, então sobrou ali, ficou no jogo do resta um, ficou entre Michele e Flávio Bolsonaro. Só que o Centrão e a direita estão muito incomodados com essas articulações de Michele Bolsonaro. Principalmente, isso é muito importante, coloquei para vocês ali, ó, direita e Centrão estão irritados com a interferência de Michele Bolsonaro na montagem de palanques estaduais. Vou explicar por quê. Não só em relação a esse episódio do final de semana no Ceará. Já antes, como eu estou contando para vocês, Michele Bolsonaro tem feito várias conversas, várias articulações, sem o aval do PL. Aí eu estou falando de Valdemar Costa Neto, sem aval de outros partidos do Centrão. Esse evento aqui do final de semana foi a gota d'água. Por quê? A Michele Bolsonaro foi ao Ceará e ali ela disse que não tem palanque nenhum com o Ciro Gomes. Só que o Ciro Gomes é um nome que o Centrão e a direita estão trabalhando como um palanque no Ceará para o eventual candidato de direita que eles querem que seja Tarcísio de Freitas. Como na Bahia tem o ACM Neto, a gente pode falar de outros candidatos aqui, mas eu quero falar primeiro desse caso específico do Ceará, porque tem a ver com essa treta da Michele com o Centrão. E aí ela foi lá e disse, ó, não tem nada a ver Ciro Gomes, nós não vamos apoiar o Ciro Gomes. Porque ela lembrou que o Ciro Gomes falou mal criticou muito, né, foi muito adversário de Bolsonaro lá atrás e tal. E era uma negociação que estava em curso pelo PL, com o Centrão e, segundo o deputado André Fernandes, que é o presidente do PL no Ceará, com aval de Bolsonaro. Pedi aqui para separar as aspas do deputado André Fernandes, que ele disse ontem numa conversa com jornalistas, para vocês verem o tamanho da crise. Ele disse assim, ó, depois da fala da Michele, então, aspas, eu tinha, sim, um acordo com o presidente Bolsonaro de que, em momento algum, eu falaria sobre nossas reuniões internas, mas já que, infelizmente, a própria esposa do ex-presidente Bolsonaro tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada, o próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, com os parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que a gente ia apoiar, sim, Ciro Gomes, né? Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Ele deu essa declaração numa coletiva de imprensa do 30 de novembro, ou seja, ontem, depois dessa confusão de Michele Bolsonaro. E a informação que eu tenho é que até Flávio Bolsonaro ficou incomodado, porque Flávio Bolsonaro, como eu sempre conto aqui para vocês, é o mais pragmático da família, uma espécie de centrão dentro da família Bolsonaro e está de olho, obviamente, gente, na sobrevivência política do pai, do grupo, da família Bolsonaro. Então, quem tem mais chances de ajudar a família Bolsonaro? Um eventual presidente eleito. Quem, segundo as pesquisas, tem mais chance de concorrer contra o presidente Lula nesse campo da direita e do centro? Tarcísio. Então, só que para um candidato da direita, seja Tarcísio, seja outro, sair, ele precisa ter palanques estaduais. Então, eles não querem que Michele interfira nessas montagens que estão em curso, está sendo trabalhado nos bastidores. Então, a confusão está armada, Otávio Guedes. A confusão está armada no Ceará, a confusão já foi armada em Santa Catarina, onde havia um acordo do governador Jorginho Melo de lançar 2 candidatos, um dele é um dos maiores quadros da direita desse país, que é o Esperidião Amin, e a Carol de Tone. E o Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, quis escantear o Amin e colocar o Carlos Bolsonaro. Depois, São Paulo, os ataques do Eduardo Bolsonaro ao governador Tarcísio. E dessa vez foi no Ceará a Michele. A insatisfação com a Michele, existe uma insatisfação também em relação ao papel dela durante a prisão do Bolsonaro. Então, muitos acreditam que o papel dela era
se voltar mais para as questões da prisão do Bolsonaro do que sair viajando pelo país para fazer articulação política. Você pode fazer uma análise se isso é parte do machismo da sociedade brasileira, que vê a mulher, não pode, a mulher tem que ficar cuidando do marido, etc. Assim. Mas o fato é que nas redes sociais há também uma grande insatisfação pela desenvoltura da Michelle, que coincide com a prisão do Bolsonaro. Inclusive, no dia que ele estava em casa, na sexta-feira, segundo o advogado dele, o Paulo Cunha Bueno, desorientado, né, sobre efeito de medicamento, ele estava sozinho em casa, que a Michelle estava cuidando de política em brasileira. Então, tem a visão machista da sociedade brasileira, principalmente da política, mas é um fato. O fato é que ela está sendo muito criticada. Os bolsonaristas criticam muito os políticos que já dão a prisão de Bolsonaro como dado. Fala. Não, é que eu sempre penso nisso, como mulher, assim, é muito impressionante como as pessoas, elas querem misturar as coisas, né? Uma coisa é a relação da primeira-dama, da ex-primeira-dama com o ex-presidente da República. Ninguém tem nada a ver com isso. A outra coisa é a atuação de Michelle Bolsonaro como política. Nós estamos falando de Michelle Bolsonaro política. A partir do momento em que ela decide fazer articulações que coloquem em xeque, em risco, articulações que estão combinadas, um jogo que está combinado entre os principais caciques, as lideranças do grupo político dela, isso sim é objeto de discussão, né? Então, assim, o que aconteceu nesse meio do caminho? Ela quer ser a herdeira desse espólio? Não, já está se comportando como tal. É isso que ela está tentando fazer. Ela já está se comportando como tal. Do bolsonarismo. E insuflada pelo Valdemar. Bom, Malu não agora. Não agora. Não. Colocou, olha, jogou na roda e saiu, né? Desenvolva. Todas as vezes que o Valdemar veio aqui dar a entrevista... Mas isso foi antes, né? Tudo bem, mas toda vez ele sempre citou o nome de Michelle como o nome mais palatável, com mais chances, com um trabalho fantástico que ela estava fazendo no PL Mulher, etc, etc. Então, no PL Mulher. Então, ela foi inflada pelo Valdemar. Como personagem também, político, você quer dizer, né? Personagem política. O Valdemar não falava do Flávio, o Valdemar não falava do Carlos Bolsonaro, nem do Eduardo Bolsonaro. Sempre falou da Michelle. Agora que ela resolveu se arvorar como a única herdeira do legado do Bolsonaro. Mas você tem razão, agora ela vai pagar o preço também dos erros da família Bolsonaro. Porque se ela tinha alguma chance lá atrás, algum capital, algum tipo de poder de barganha para pleitear uma vice-presidência, a informação que eu tenho é que pode esquecer apoio do centrão e da direita, como eu venho falando aqui o tempo todo. Porque tudo que eles querem são os votos da... É que assim, né, também esse poder político ele vai diminuindo com esses eventos que vão acontecendo. Bolsonaro preso, né, daqui até um ano tem 100 anos, que é quando acontece a eleição do ano que vem. Mas você tem uma expectativa da família Bolsonaro que não bate com a realidade do que está sendo planejado, dos planos do centro da direita para a vice. Já falei aqui várias vezes, Zema na vice, Ratinho na vice, mas família Bolsonaro na vice, da presidência, da chapa presidencial, pode esquecer. Não, fala, não, porque eu quero botar o da Malu depois aqui. Depois eu completo, deixa a Malu, senão fica monólogo. O Rafael Moraes Moura, que trabalha, repórter, craque, da coluna da Malu no Jornal Globo, acabou de subir essa informação lá no Jornal Globo, dizendo que o PL convocou uma reunião de emergência para enquadrar Michelle. Pois é, essa aliança com Valdemar já deu ruim, já fez uma coisa que ele não queria, então Valdemar, Sóstenes Cavalcante, Flávio Bolsonaro, Michelle tem uma reunião marcada amanhã de emergência, né? Foi convocada para amanhã em Brasília, para justamente resolver essa situação. E o que estão dizendo no entorno do Valdemar e nessa cúpula do PL é que vão enquadrar a Michelle e vão fazer ela recuar, porque justamente estão dizendo que ela chegou e estragou as articulações que estavam em curso para as eleições de 2026. Então, tem até uma frase boa que o Rafael pegou, que eu acho que é ilustrativa, que fala o seguinte, a ideia é dar uma enquadrada nela, ela provocou uma hecatombe no partido e virou um agente de desestabilização.
Então, o que a gente vai ver amanhã... Isso não é só enquadrar, né? Já detonaram ela. Já detonaram de agora. Já detonaram... De agora. Inclusive, eu estava aqui ajudando o Rafael na apuração, me veio uma frase de uma outra pessoa do PL dizendo que vão colocar ela no lugar dela. Agora, esse tipo de frase, ninguém fala sobre homem. Isso que eu ia falar. Isso é machismo. Isso ninguém fala sobre homem. Agora a gente vai colocar ela no lugar dela. Então... Bom, aí já é o negócio, né? Primeiro chamam a Michelle como fizeram com a ministra Marina Silva recentemente. Ela é a grande líder do PL Mulher. Chamam ela para ser a líder do PL Mulher. A mulher está viajando o Brasil inteiro. Estava no Ceará, quando o Bolsonaro foi preso, numa missão partidária. Né? Esses caras têm que decidir também o que eles querem. Se eles querem que ela fique em casa cuidando do marido ou se eles querem que ela levante o PL Mulher. Não dá para fazer as duas coisas. A gente que trabalha sabe. Ou você trabalha, tem hora que não dá. Seus filhos ficam com o seu marido fica com alguém, mas você tem que tomar providência em casa ou no partido. Ninguém pergunta quem está cuidando da mulher, né, Malu? Não, porque ela obviamente está se cuidando, está cuidando dela mesma, do marido, do filho. A gente tem essa conversa direto aqui, nós. Ninguém nunca pergunta com quem. Alguém pergunta quando você sai para trabalhar. E onde que você estava? Quer dizer, o seu marido faz uma besteira, onde você estava? Quer dizer que você é culpada dos seus erros, do seu marido, de todo mundo. Alguns maridos fazem besteira, é bom deixar claro. Vários. Nem todos, né, Dafi? Nem todos. Tá bom, você vai falar em nome dos maridos que não fazem besteira, né, Dafi? Da bancada dos maridos. Bom, aí a gente não fala, Maldinho. Não, já tentaram enquadrar a Michelle aqui em Brasília e não conseguiram, lembra? Que ela decidiu apoiar a Damares como candidata ao Senado aqui em Brasília. A Flávia, que era Arruda, agora ela está com outro nome, porque ela separou do Arruda, né? Está certíssimo ali mudar de nome. Né? A Flávia Arruda era a favorita disparada aqui em nome do Centrão, já era considerada senadora eleita. A Michelle resolveu bancar o nome da Damares, né? A contragosto ali do Centrão. O Centrão não gostou nem um pouquinho. Ela não quis nem saber, fez campanha para a Damares foi eleita, surpreendeu todo mundo. Então, tem um detalhe, né? Quando a pessoa acaba tendo mais força política do que os desejos dos homens que comandam os partidos, uma hora cai a realidade, né? Então, eles vão ter que entender exatamente se dá para enquadrar realmente quem hoje está tendo uma maior repercussão política, ou se é melhor chamar, não faça isso, por favor, atrapalha a gente. Enquadrar significa, ela tem que obedecer todo mundo. Isso. Ela não pode ter a opinião dela? Ela pode querer outra coisa, então tem que debater com ela. Se ela é uma liderança, tem que eu acho assim, são coisas, como eu disse, eu repito, acho que tem que separar o joio do trigo. Sim, mas enquadrar significa você tem você tem uma ordem partidária, uma linha partidária. Não, eu acho assim, enquadrada faz parte da política. Isso, eu também acho. Todo mundo é enquadrado na política, seja homem, seja mulher. Seja... Essa frase voltar para o seu lugar que eu acho totalmente machista. O que eu trouxe aqui é que nas redes sociais há um movimento de que ela deveria cuidar do marido e não tratar de política. A gente tratou aqui, é uma visão machista da sociedade, mas que está lá nas redes sociais. Esse é o maior volume de críticas a ela, é esse, que retrata o Brasil. Enfim, passando disso... Mas também, peraí, só fazer um comentário, pegando o seu gancho. Muito também, tem muita gente nesse campo político que vê dessa forma um dos papéis da mulher. Também, sim. Até porque a crítica está vindo... diferente, por exemplo, da discussão que teve a respeito da Janja, por exemplo. Porque na direita tem muita gente, muitos no campo conservador, tem uma ala que realmente acha que um dos papéis da mulher é cuidar. Então, assim, essas críticas, creio eu, vêm desse campo. Vem do campo, Mas olha só, o Valdo comentou um caso que, inclusive, ela falou no vídeo lá no Dia no Ceará sobre a Damares. Ela apoiou a Damares e brigou contra todo mundo e a Damares foi eleita. Esse caso certamente vai entrar em pauta na reunião amanhã. Sim. Muito possivelmente, ela, como presidente do PL, talvez não tenha sido ouvida sobre esses planos, pelo próprio marido, porque o André Fernandes está dizendo aí que ele combinou isso com o Bolsonaro. Então, quer dizer, as coisas têm que ser esclarecidas, mas aparentemente não convidaram ela para tomar decisão. Aí o que ela fez? Foi fazendo o que ela achava que ela devia fazer. Agora realmente vai ter que ter um acerto, não tem que ter uma organização. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a ideia é dar uma enquadrada. Enquadrada, todo mundo é enquadrado. Claro. No trabalho, em casa, no partido. Não sei, o Lula não enquadra ministro quando fala bobagem. É isso. Normal. Agora, ela provocou uma hecatombe no partido e virou uma agente de desestabilização.
aí não é enquadrada. Aí eu dizer, você é muito nociva ao partido, é além, é mais. Mas Você isso não é se hoje, incomoda. né? Amanhã todo mundo... E quando Vamos eles ver. precisaram da Michelle na eleição, porque ela tinha menos rejeição entre as mulheres do que Bolsonaro, eles queriam usar a Michelle. Então, quer dizer, acho que a política não é uma coisa só. E acho que a outra questão também que é a seguinte, pode-se entender cuidar do marido do ponto de vista mais machista, ficar em casa cuidando dele, não estava em casa na hora da prisão, e também o fato que ela adianta uma discussão que o resto do clã ainda tenta manter viva. Né? A direita é o Bolsonaro. Quando ela está com essas articulações, ela já está olhando para o depois de amanhã, ela já está dizendo o rei posto. Meu único ponto aqui é que Michelle, para o centro e a direita, ela não é a sucessora dos votos de Bolsonaro. Eles não querem, eles acham que ela está atrapalhando, porque eles têm outros acordos que eles nem acham que tem que dividir com ela, porque o líder é o Jair Bolsonaro. Então, se o André Fernandes está dizendo que estava combinado com ele, está combinado. Então, por isso que ele também saiu publicamente falando isso.